Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, estamos aqui em mais um podcast do Machado Meyer. Hoje o tema é sobre o julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, de maconha. Estamos aqui com a sócia da prática penal empresarial, Juliana Sá de Miranda, e com a nossa sócia de Life Science, Renata Horper. Olá a todos. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e com quem está nos ouvindo também. Muito bom, muito obrigada às duas pela presença. Esse é um tema que toca as duas áreas, por isso que a gente teve essa ideia de montar esse bate-papo aqui para abordar esse assunto de um ponto de vista interdisciplinar. Eu vou trazer aqui um pequeno contexto. O que está acontecendo? Qual que é o núcleo aqui do debate? O Supremo Tribunal Federal ele está em julgamento ainda um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, também conhecida como a Lei de Drogas, Lei de Entorpecentes. Esse dispositivo ele proíbe a aquisição, guarda, depósito, transporte, posse, plantio, cultivo ou colheita para consumo pessoal de droga ilícita ou capaz de causar dependência física ou psíquica. Apesar do artigo mencionar drogas de modo geral, os ministros do Supremo Tribunal já restringiram a discussão da inconstitucionalidade apenas para a cannabis sativa, que é o nome científico da maconha. O julgamento ele está acontecendo, já temos 6 ministros que votaram, 5 votos a favor e 1 contra a inconstitucionalidade. O julgamento ele foi suspenso em agosto de 2023 por um pedido de vistas do ministro André Mendonça. E até o momento, o único voto contrário é o do ministro Cristiano Zanin. A discussão aqui que se traz duas questões principais. Se o porte de maconha para uso pessoal é crime, por isso que fala em descriminalização, e outra questão é como diferenciar usuário e traficante de uma maneira mais efetiva, tá? Pensando aqui no nosso público e aqui nas expertises da Juliana e da Renata, vamos primeiro trazer, Renata, qual que é a situação atual do usuário de cannabis para fins medicinais aqui no Brasil? O que vocês podem dizer sobre a situação atual? Bom, o que a gente tem aqui do ponto de vista regulatório para usuários, do ponto de vista de cannabis medicinal, são regulações da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula medicamentos, dispositivos médicos, alimentos e, mais recentemente, os produtos de cannabis, né, para fins medicinais, e também as regulações do Conselho Federal de Medicina, que tratam muito mais dessa interação e da relação com os médicos em relação à prescrição desse tipo de produto. É importante, antes de mais nada, a gente fazer uma diferenciação entre o que é produto de cannabis e o que é medicamento à base de cannabis, né? O produto de cannabis, ele contém algum tipo de ativo, né, algum tipo de substância ali na sua composição. Na maioria das vezes, o canabidiol, que a gente chama de CBD, ou o tetrahidrocannabidiol, que a gente chama de THC. Esse tipo de produto não tem as características de qualidade, segurança e eficácia que são requeridas hoje em dia de um medicamento. Então, criou-se uma categoria considerada meio intermediária para esse tipo de produto. Já o medicamento à base de cannabis é um medicamento que, portanto, preenche todos os requisitos e foi regularizado como tal perante a Anvisa e contém no seu insumo farmacêutico ou na sua composição algum tipo de ativo relacionado, né, derivado da cannabis. O que a gente tem hoje é um regulamento técnico específico por parte da Anvisa desde 2015 que permite a importação por pessoa física, né, de produtos industrializados que contenham ou o canabidiol ou o tetrahidrocannabidiol em determinados limites para uso pessoal e sempre com finalidade terapêutica mediante uma prescrição
médica, né? Então, é pressuposto que essa importação vai ser feita para um paciente específico com necessidades pré-determinadas e mediante uma prescrição médica específica. Mais recentemente, em 2019, a Anvisa também publicou uma outra regulação que fala sobre os requisitos para importação, comercialização, a própria prescrição e dispensação de produtos para cannabis no mercado brasileiro. Inclusive, a gente teve naquela época uma grande controvérsia, porque além dessa regulação que acabou sendo aprovada, que traz um regulamento mais geral para esse tipo de produto ser comercializado no Brasil e não somente mais importado para uso pessoal, como fez a regulação de 2015, a gente também teve uma discussão relevante sobre o próprio plantio de cannabis para fins medicinais. Tivemos uma consulta pública, inclusive, a respeito desse tema, mas acho que a diretoria colegiada da Anvisa não chegou a um consenso sobre o que seriam requisitos de fato necessários para garantir a segurança desse tipo de operação pela própria sensibilidade do produto. Então, essa segunda consulta pública acabou não prosperando. Mas hoje em dia eu diria que esses são os dois principais regulamentos que tratam do assunto. A gente também tem, a nível de Conselho Federal de Medicina, regulações que tratam dessa relação entre o médico e o produto para fins de prescrição e que colocam determinados requisitos que precisam ser observados pelos médicos que vão recomendar ou prescrever esse tipo de produtos para os seus pacientes. Ótimo, ótimo, Renata. E aí, Ju, do ponto de vista, né, se a Anvisa já está tratando essa questão da importação, da questão do plantio, como que fica? Porque atualmente ainda é criminalizada essa conduta, né? Como que fica a questão de o uso de maconha para uso pessoal, não tratando necessariamente de fins medicinais? Em relação a essa questão, os ministros que votaram a favor da descriminalização porte para uso pessoal argumentam que classificar o consumo recreativo de drogas como crime seria um ato desproporcional da lei por limitar excessivamente a liberdade, o direito à autolesão e à privacidade dos indivíduos. E, além disso, eles argumentam que o crime de uso de drogas gera um estigma, o que acaba dificultando a reinserção econômica e social do usuário. Por outro lado, o ministro Cristiano Zanin, que acabou votando contrariamente aos demais ministros, ele sustenta que descriminalizar o uso pessoal de drogas iria contra a própria finalidade da lei. Ele reconhece, o ministro Zanin reconhece a existência do tipo penal, que o fato de o porte para uso pessoal ser crime acaba levando à prisão em massa de pessoas de baixa renda, com pouca escolarização, mas ele argumenta que a ausência do crime no ordenamento jurídico, segundo o entendimento dele, agravaria ainda mais os problemas sociais de saúde no país. É curioso, como a Gabriela falou no começo, que o recurso extraordinário ele começou para discutir o porte de todas as drogas. Então, tudo que a gente está falando aqui, inclusive o voto dos ministros, inclusive o voto do ministro Zanin, que foi o último, trata apenas do uso pessoal da maconha. Então, isso acabou se tornando a discussão no recurso. Com relação ao outro ponto que a Gabriela falou, da diferenciação entre usuário e traficante, essa é uma questão que se arrasta há muitos anos por conta da inexistência de um critério objetivo para fazer essa diferenciação. Então, o que a gente vê no Brasil são discrepâncias enormes, dependendo do entendimento de cada autoridade. Então, uma autoridade policial, por exemplo, no Mato Grosso, pode entender que, dá um exemplo aqui, 60 gramas já caracteriza tráfico. E, eventualmente, uma autoridade na Bahia entende que 100 gramas, a partir de 100 gramas só é tráfico. Então, se apreender 80 gramas de maconha com o usuário ou com alguém que esteja portando, vai entender que é uso e não tráfico. Essa é uma questão que se arrasta já há muitos anos e esse julgamento pode colocar um fim nessa questão, porque os ministros estão discutindo o uso, o estabelecimento de um critério objetivo, uma quantidade em gramas ou de plantas, justamente para definir se o indivíduo deve ser considerado usuário ou traficante. O julgamento ainda está em andamento, então essa definição ainda não foi feita, mas o que existe até agora é uma sugestão de porte de porções entre 25 e 100 gramas ou até 6 plantas fêmeas da maconha serem consideradas como porte e não como tráfico.
o que se espera desse julgamento é que essa discussão vá acabar com graves distorções e aplicações completamente díspares da lei de drogas e levanta aqui uma importante discussão, descriminalização do comércio controlado de drogas como um todo, inclusive da cannabis para fins medicinais, que foi o assunto que a Renata estava falando, que é um ponto ainda bastante controverso, porque as pessoas, justamente pelo fato de ainda ser considerado crime, as pessoas ainda têm que recorrer ao judiciário, muitas vezes, para conseguir uma liminar, para conseguir fazer a compra, para conseguir fazer a importação. Acho que é isso. Eu acho que essa questão do plantio, né, Ju, acaba sendo muito importante e até pelo fato da gente não ter, por parte das autoridades, né, seja autoridades sanitárias, seja o próprio Congresso ao regulamentar esse dispositivo, né, que trata do plantio na lei de drogas, a gente acaba vendo os pacientes tendo que ingressar no judiciário para terem acesso a cannabis e o plantio, quase que um salvo-conduto para que eles possam fazer o plantio e consumir esse produto, consumir essa substância dentro do que é recomendado pelos médicos, pelos profissionais. Interessante que vocês duas trouxeram coisas muito, muito práticas, né, do dia a dia que acabam sendo ou demoras ou processos mais longos que dificultam, principalmente do ponto de vista de cannabis medicinal. A pessoa que ela está precisando, ela não tem todo esse tempo e essa energia, né, para precisar recorrer ao judiciário e etc. E aí, o que na visão de cada uma de vocês, nas áreas, o que mudará com a provável descriminalização do porte da maconha para uso próprio? Do ponto de vista aqui penal, a legalização do porte, né, para uso próprio, parece que está em vias de acontecer, então acho que vai ser bem-vindo para quem eventualmente fizer esse uso recreativo. A questão que não está sendo enfrentada e que nós entendemos que vai ser um desafio é a legalização da venda, né? Porque a pessoa pode usar para fins pessoais, mas ela tem que obter de alguém que vende, né? Então, a legalização da venda não é objeto desse julgamento, desse recurso extraordinário, e a venda de cannabis para uso recreativo ainda parece distante de ser uma realidade no nosso ordenamento jurídico, né? Então, a conduta de quem realiza a venda normalmente tem uma quantidade maior, muito maior do que de quem está portando ou vai fazer uso pessoal, continua sendo considerada tráfico, né? Então, eventual legalização da venda para uso recreativo teria que passar pelo Congresso Nacional. Seria um tema bastante controverso, para se dizer o mínimo, né? Porque uma coisa é descriminalizar porte, né, para uso pessoal. Outra coisa é você legalizar a venda, porque a venda ela é normalmente feita por hoje considerados traficantes. Então, nosso entendimento aqui é que seria uma discussão bastante árdua no Congresso, que acabaria se estendendo para também a venda de outras drogas e que nos parece que ainda vai demorar um tempo, se é que algum dia vai acontecer de verdade. Então, o nosso entendimento é que eventual legalização da venda da cannabis para uso recreativo teria que ser votado pelo Congresso Nacional, e é um tema bastante controverso e assim vai acabar atraindo essa discussão para eventual legalização da comercialização de outras drogas e parece algo ainda um pouco distante da nossa realidade. Com relação ao mercado da cannabis para fins medicinais, a gente viu uma evolução no mercado para autorizar essa venda. Tem portarias da Anvisa nesse sentido, resoluções, que a Renata vai falar sobre elas. E ela hoje, a comercialização desses produtos para fins medicinais, ela é autorizada, né? Então, assim, é bem claro que o legislador separa completamente a cannabis para fins recreativos, que é considerada então entorpecente, da cannabis para fins medicinais.
Concordo, Ju. Eu acho que, talvez olhando aqui para a perspectiva de cannabis medicinal, a partir desse julgamento, acho que ter uma decisão positiva aqui, né, uma decisão no sentido da descriminalização, ajudaria a tirar um pouco esse componente, às vezes ideológico, né, sobre essa discussão de cannabis, especialmente para fins medicinais, quando a gente já vive num mundo em que existem pesquisas de qualidade que apresentam evidências científicas robustas a respeito dos benefícios da cannabis para fins medicinais, mas o que a gente pode ver assim, em termos de próximos passos é uma provável atualização da RDC 327 de 2019 por parte da Anvisa. Essa norma ela já tinha sido criada com um prazo de 3 anos que expirou no início de 2023, e eu acho que muito em razão do que a gente viveu durante a pandemia, de todas as prioridades que a Anvisa tinha, esse tema, apesar de continuar a ser muito debatido, não avançou da maneira que a gente esperava, então eles precisam rever essa norma e provavelmente em 2024 a gente vai ter esse regulamento atualizado. No ano passado, no final de 2022, a gente teve uma discussão relevante por parte do CFM, né, que publicou uma resolução que atualizava os critérios para prescrição terapêutica de canabidiol e restringia as possibilidades de uso e, portanto, as possibilidades de prescrição pelos profissionais, mas isso gerou a instauração de um procedimento por parte, inclusive, do Ministério Público Federal. A resolução acabou revogada e foi aberta uma consulta pública sobre esse tema, então é provável que a gente também tenha uma atualização nesse sentido. Do ponto de vista de saúde pública, a gente continua tendo uma série de pedidos de incorporação de produtos de cannabis e de medicamentos no rol do SUS, né, do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. A gente ainda não teve nenhum pedido aprovado, mas eu imagino que em algum momento a Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vai chegar num mínimo denominador comum em relação à qualidade da evidência científica e do custo-efetividade que ela precisa avaliar para proporcionar esse tipo de produto para os pacientes do Sistema Público de Saúde. Claro que a gente também tem uma série de projetos de leis, tanto em âmbito federal, principalmente o PL 399 de 2015, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora precisa ser discutido no Senado, mas a gente também tem muitos projetos de lei estaduais e municipais que tratam do oferecimento de produtos de cannabis no sistema local, né, de saúde. E eu acho que a gente já pode antecipar uma discussão que está acontecendo em outros países e que também já começa a engatinhar aqui no Brasil, que é em relação a outras drogas. Né? A gente tem visto evidências científicas de que substâncias psicodélicas, como a psilocibina, o LSD e o MDMA, têm apresentado evidências bem promissoras no tratamento de doenças psiquiátricas, como a própria depressão refratária e o transtorno de pânico ou transtorno pós-traumático. Então, a gente vê a utilização de outras substâncias que são consideradas entorpecentes, mas que também têm esse viés científico e de tratamento. Então, a gente tem visto em outros países, aqui no Brasil, de alguma forma também, já estudos sendo feitos com esse tipo de substância, o que muito provavelmente vai ensejar por parte da comunidade regulatória, por assim dizer, uma reflexão também e eventualmente algum tipo de regulação ou boa prática a respeito desse tema, seja por parte do Conselho Federal de Medicina, seja por parte da própria Anvisa ou do próprio Ministério da Saúde via Conitec, né? Ótimo, nossa, é um tema que ele vai ter repercussão em várias áreas, né? A gente tem aí uma coisa mais consolidada da maconha medicinal, mas, como a Renata falou, tem outras drogas aí que, né, já tem estudos científicos, precisam abrir caminho. A Juliana trouxe a questão da comercialização, que é algo que precisa ser definido, né, posteriormente, vai precisar entrar nessa discussão. Então, o julgamento do STF, na verdade, que está caminhando para uma descriminalização pelos votos dos ministros, já existe uma maioria aí formada, seria o começo, né, talvez, de abrir os caminhos para tudo isso. Lembrando que a decisão do STF, ela não implica na legalização da maconha, né? Isso é uma questão muito distinta, porque, como a Juliana já trouxe aqui, o tráfico dessa substância, ele ainda é considerado crime. Eles estão definindo objetivamente qual seria a quantidade necessária para ser considerada crime ou uso pessoal. Então, vejam que não há uma legalização da maconha, à diferença de outras jurisdições de outros países.
Foi um prazer conversar com a Renata, com a Juliana. Acho que esse é um tema super interessante. Fiquem atentos, a gente está preparando um material muito, muito completo sobre o tema e aguardamos o julgamento do STF para trazer outras novidades sobre outros ângulos e outros pontos de interesse. Foi um prazer conversar com você, Renata, Gabriela. Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada, Gabi, obrigada, Ju e todo mundo que nos escutou, e vamos para os próximos. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.